Sou policial em uma grande cidade da Austrália, prefiro não dizer qual. Toda essa história começou na última segunda-feira, enquanto eu trabalhava na recepção da nossa delegacia. Nossa delegacia está em um bairro difícil, por isso o saguão fica cheio, até na hora do almoço nos dias de semana. A maioria das pessoas presentes estava lá para assinar no âmbito de sua liberdade sob fiança, e a aparência delas era mais ou menos o que se poderia imaginar. Mas uma mulher se destacava claramente. Não era só porque ela não tinha tatuagem no rosto, era principalmente porque ela parecia muito nervosa. Quando chegou a vez dela, a primeira coisa que ela disse foi: "Preciso falar com um inspetor." Normalmente, essa é uma boa abordagem. Peguei meu caderno imediatamente. Disse a ela que podia falar comigo antes e que eu veria o que poderia fazer. Aqui, os policiais são menos apreensivos com alguém tirando um objeto preto da bolsa do que nos Estados Unidos. Não quero fazer política, é apenas um fato. Mas mesmo assim fiquei surpresa quando ela tirou uma fita vídeo home system da bolsa e a deslizou por baixo do vidro. Demorei para entender a história, pois ela alternava entre terror e constrangimento, pedindo desculpas por desperdiçar nossos recursos com algo que talvez não fosse nada. Basicamente, ela me contou que há alguns meses ela estava correndo no bairro dela, quando ela passou por uma pilha de móveis e objetos pessoais deixados na calçada em frente a uma casa. Vendo a quantidade, ela supôs que estavam esperando a coleta e deu uma olhada. Ela achou uma caixa com videocassete. Ela voltou mais tarde de carro e a levou para casa. Ela queria verificar se ele funcionava para tentar revendê-lo no eBay. Ele acabou ficando em uma prateleira por 2 meses até que ela finalmente decidiu testá-lo. Ela comprou uma fita cassete em um brechó, mas ao tentar usá-la, viu que já havia uma fita no aparelho. Achei bobo ela comprar a fita sem checar o aparelho. Eu a levei para uma sala de interrogatório e um colega trouxe uma televisão com rodinhas. Alguns vídeos de treinamento são dos anos 80, por isso ainda usamos um videocassete. Nós nos sentamos para assistir o que tinha na fita. A etiqueta dizia Clube de Câmera SSC. Começava com uma mulher amarrada a uma cadeira em um cômodo. A câmera girava ao redor dela, depois chegava muito perto do rosto dela. Dava para ouvir o cinegrafista ofegando alto o tempo todo. Logo, a mulher amarrada começou a implorar pela vida dela. A mulher, sentada ao meu lado, na sala de interrogatório, ela se chamava Jennifer. Me pediu se podia sair para o corredor antes de continuarmos. Eu concordei. Só de lembrar do que aconteceu depois já me dá enjoo. Talvez fosse falso, mas pela forma como foi filmado e pela expressão de terror no rosto da mulher, parecia real para mim. O cinegrafista sacou uma faca. O resto, imagine você. Os gritos dessa fita ainda me assombram. Eu estava chocada, devia estar com uma cara de boba, nem sabia o que dizer para ele. Quando saí para o corredor, acabei levando a televisão para a sala do meu sargento. Ele riu de mim dizendo que tudo aquilo era mentira. Ele era policial, há 13 anos já tinha visto dezenas de esfaqueamentos e nunca tinha tanto sangue assim. O velho rabugento então ficou bravo comigo porque eu tinha perdido meu tempo assistindo a um filme de terror, enquanto o saguão ainda estava lotado. Mesmo antes da pandemia, ele já odiava ter muita gente esperando. Eu contei para Jennifer o que meu sargento tinha me dito. Ela ficou aliviada e envergonhada ao mesmo tempo. Tentei devolver a fita para Jennifer, mas ela recusou e mandou jogá-la fora, pois não queria mais. Comecei a fazer minhas próprias pesquisas para entender o que aquilo poderia ser. Só posso comparar com o filme de terror de 1978, Faces of Death. É um falso documentário com cenas de morte, supostamente reais.
Hoje em dia é até leve, mas na época foi muito chocante por causa do realismo. Aviso: se você gosta de animais, não procure esse filme de jeito nenhum. Só para esclarecer, não era uma cena de Faces of Death, mas talvez algo parecido. Segundo minhas anotações, o vídeo estava bem iluminado. As roupas das duas pessoas eram normais e as paredes do cômodo pareciam ser de chapa ondulada. Talvez um barracão ou uma cabana? Alguém já ouviu falar do clube de câmera SEC? Não havia nenhum número da série na fita e minhas pesquisas no Google não deram em nada. Acho que talvez venha de uma rede clandestina especializada em filmes de exploração. Ou de um grupo de amadores que queria que parecesse o mais real possível. Só estou supondo. E eu sei que as informações são poucas, mas se alguém souber de algo, por favor, deixe um comentário. Tenho 19 anos e moro em uma fazenda na zona rural só com minha mãe e minha irmã mais velha. Não há nenhuma casa ao nosso redor, só campos e terrenos abertos até onde a vista alcança. Geralmente faço a maior parte do trabalho externo e minha mãe cuida da administração. Minha irmã trabalha em escritório na cidade e costuma chegar tarde em casa. Certa noite, eu consertava a luz do Porsche Jó do lado de fora quando ela chegou de carro. Pelo horário e o rosto cansado, percebi que ela teve um dia difícil. Mas ao entrar em casa, eu a encontrei conversando com nossa mãe em voz baixa. Eu perguntei o que estava acontecendo e minha irmã me explicou que um carro a seguiu no caminho de volta para casa. Aparentemente, esse carro a seguia há uma semana. Ela disse que ele ficava colado no carro dela por um tempo, depois se afastava, mas dessa vez ele a seguiu quase todo o trajeto. Ela desviou várias vezes para despistá-los. Foi por isso que ela se atrasou 6 horas naquela noite. Minha mãe disse para ela procurar a polícia e eu concordei. Minha irmã sabe se virar, mas por ser muito boazinha, frequentemente acaba em situações estranhas. Todos os ex dela eram malucos ou perseguiam. Ela confia demais nas pessoas. Infelizmente, ela não anotou a placa do carro, então só conseguiu dar uma descrição. Um sedã azul claro, bem antigo. A polícia orientou que ela ligasse novamente se visse o carro, mas no momento não podia agir. Alguns dias se passaram e depois mais nada. O carro aparentemente tinha parado de segui-la, mas um pacote chegou na nossa porta. Não era nem da UPS nem dos Correios, era uma simples caixa de sapatos. Fui a primeira a ver ao sair para minhas tarefas. Abri a caixa e achei uma fita cassete. Usei nosso antigo videocassete. Eram imagens de vigilância da frente da nossa casa. Começava quando minha irmã saía para o trabalho e parava quando ela voltava. Havia um corte no meio, se não teria durado mais de 8 horas. Mostrei para minha irmã quando ela acordou. Ela disse que foi filmado um dia antes de ligar para a polícia. Ela deduziu pela previsão do tempo e pelas roupas do vídeo. Obviamente, todo mundo entrou em pânico. Ela e minha mãe ficaram dentro de casa enquanto eu saía para inspecionar o lugar de onde o vídeo tinha sido filmado. O ponto de vista parecia distante, provavelmente da beira do pasto em frente. Mas não havia nenhum sinal de uma câmera ou de um tripé. Como era do dia anterior, as pegadas ou marcas na terra já haviam sumido. Chamamos a polícia de novo e eles pediram para ver a fita, mas nos disseram que não podiam fazer nada, porque não havia nenhuma ameaça direta, apenas uma ameaça implícita. E a gente nem podia provar que aquilo tinha sido filmado da nossa propriedade. A pessoa que enviou essa fita claramente queria nos provocar. No momento em que escrevi isso, outra fita acabou de aparecer ontem na nossa porta, mostrando exatamente a mesma coisa. Sou mulher.
Tinha 20 anos na época e cursava o 3º ano da universidade. Me transferi de uma faculdade local pequena para uma universidade a várias horas de carro, devido a um problema com o escritório de admissões. Tive pouco tempo para achar um lugar para morar. Eu não conhecia a região, então acabei olhando os anúncios no Craigslist para alugar um quarto. Encontrei um lugar perto da faculdade e conheci o locatário do quarto. Era uma casa grande, em um bairro muito agradável. O homem se chamava Peter, tinha cerca de 30 anos, trabalhava principalmente de casa e era muito educado. Peter também alugava um quarto para um estudante da universidade, ausente até o início do semestre. Quando conheci o outro colega de apartamento, ele era discreto e ficava no canto dele. Na primeira semana fiquei sozinha em casa. Peter estava em viagem de negócios e o colega de apartamento ainda não tinha voltado da casa dos pais. Eu não vou mentir, ficar sozinha nesta casa me deixava desconfortável. Era enorme e quase vazia, só com um sofá e uma televisão. Na sala havia um andar trancado, acessível apenas por uma escada externa, localizada bem ao lado do meu quarto. A casa parecia ter passado por várias reformas, então o layout era bem estranho. Meu quarto era muito espaçoso, com fios elétricos aparentes por toda parte. A porta do armário estava quebrada e encostada na parede. Peter disse que os antigos donos usavam esse cômodo como escritório. Inspecionei os cabos por um mau pressentimento, mas não achei nada suspeito. Na verdade, eu não sabia o que procurar. Quando Peter voltou, comecei a notar coisas estranhas. Ele dizia frases esquisitas com uma conotação meio sexual. Ele também gostava de tirar fotos minhas sem que eu soubesse e depois publicá-las no Facebook, muitas vezes me marcando. No início, eram fotos inocentes. Eu no sofá ou digitando no meu computador na cozinha. Ele desativava o flash, então eu não percebia até ver as fotos online. Com o tempo, minhas fotos se tornaram mais invasivas. Tinha uma de mim de toalha, no corredor, entre o banheiro e meu quarto. Outra me mostrava tomando sol no jardim em um momento em que eu achava que ele não estava lá. Eu achava Peter estranho e não me sentia confortável com ele. O quarto era um bom negócio e a localização perfeita para a universidade. O outro colega dividia comigo o termostato. Ele controlava o meu quarto, o dele e o corredor que levava à sala. Como o termostato ficava no meu quarto, eu deixava a porta destrancada para que ele pudesse acessar se precisasse. Um dia, enquanto Pedro estava viajando novamente, o colega entrou para ajustar o aquecimento. Ele notou algo estranho atrás de um cabo no meu armário e me chamou para ver. Parecia uma pequena bola preta, eu não tinha certeza, mas parecia uma mini câmera. Eu coloquei um pedaço de fita adesiva em cima. E eu considerei ligar para o Pedro, mas não queria acusá-lo sem provas. Então, o colóquio e eu decidimos que conversaríamos sobre isso juntos quando o Pedro voltasse. 2 noites depois, acordei assustada. Eu ainda estava meio grogue, mas percebi que a porta do meu quarto estava aberta e alguém estava se mexendo no meu armário. Fiquei completamente imóvel tentando adivinhar quem era. Achei que era minha colega de quarto ajustando o termostato. Meus olhos não estavam acostumados com a escuridão, mas vi claramente uma silhueta indo do armário à porta. A pessoa saiu e eu acendi a luz para inspecionar. A fita que coloquei na câmera 2 dias antes sumiu. Abri minha porta e vi Peter no corredor, voltando para o quarto dele. Eu o segui discretamente e assim que ele abriu a porta, o confrontei. Furiosa, perguntei o que ele fazia no meu quarto à noite. Ele se assustou e ficou claramente pego de surpresa. Atrás dele, no notebook, havia uma transmissão de vídeo granulada do meu quarto. Dava para ver claramente minha cama no enquadramento. Peter era um cara estranho, mas não do tipo que procura confusão.
Ele imediatamente começou a se desculpar e a dizer que não era o que eu estava pensando. Infelizmente, por ser a casa dele, não pude fazer mais nada. Coloquei fita adesiva de volta na câmera e me mudei o mais rápido possível. Fiz uma denúncia, mas não quero me estender muito sobre isso porque o caso ainda está em andamento. Eu só queria tirar essa história da minha cabeça. Eu não sei quantas horas de vídeos Peter gravou, nem se ele colocou na internet, talvez só algumas imagens nuas. A outra colega de quarto se mudou quase junto comigo. Da última vez que passei em frente à casa, havia uma placa de apreensão na frente. Isso aconteceu no verão passado. Eu moro sozinha no que se poderia chamar de um apartamento clássico. Quarto, banheiro, cozinha, sala. Fica em um prédio localizado em um grande complexo residencial. Uma noite, terminei de trabalhar bem tarde, eu estava exausta. Então fui para casa, tomei um banho rápido e fui dormir. Devia ser meia-noite, mas por volta das 4 da manhã eu acordei. Estava bem desperta, impossível voltar a dormir. Além disso, eu estava desidratada de tanta sede. Isso acontece comigo às vezes, especialmente no verão. Eu acordo à noite por isso. Normalmente, bebo um pouco de água, me sinto melhor e volto a dormir. Mas às vezes, mesmo depois de beber, eu fico muito acordada. E foi o que aconteceu naquela noite. Quando isso acontece, eu vou para a sala, assisto um pouco de televisão enquanto espero voltar a dormir. Normalmente leva de 15 a 30 minutos. Então eu bebi um pouco de água, me senti melhor, me sentei no sofá e liguei a televisão. O sofá está a cerca de 6 metros à direita da porta de entrada. Quando me sentei, percebi que a porta estava destrancada. Eu tinha esquecido de trancá-la. Costumo fazer isso automaticamente, mas às vezes esqueço. Fui trancar a porta. Depois voltei para o sofá. Eu estava assistindo televisão esperando o sono voltar. Eu estava trocando de canal há uns 5 minutos quando ouvi um barulho. Estava muito silencioso, tirando a televisão, então eu ouvi claramente. Alguém estava tentando abrir a porta de entrada do meu apartamento. Eu não conseguia acreditar. Eu não fazia ideia de quem poderia ser. Eu fiquei paralisada, ouvindo. Nada mais. Levantei e fui até a porta após um tempo. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. Abri a porta, olhei o corredor e então a vi. Um homem de moletom com capuz se afastava de cabeça baixa. Ele foi até outra porta e tentou abri-la também, mas ela também estava trancada. Eu o observei fazer o mesmo com outra porta. Ele aparentemente não tinha notado que eu tinha saído. Eu não sabia quem era, mas ele claramente estava tentando entrar em qualquer apartamento. Ao chegar ao fim do corredor, ele se virou e me viu. Eu rapidamente fechei minha porta. Fiquei com medo que ele voltasse, mas ele não voltou. Pouco depois, voltei para a cama. Estou realmente feliz por ter acordado naquele momento e ter trancado a porta. Do contrário, nem imagino o que teria acontecido. Uma vez, eu estava sozinha em casa, assistindo a um filme na televisão. Eu estava bem relaxada, sentada no sofá da sala com pipoca. O som da televisão estava alto, mas eu tive uma noite agradável. Eu já estava ali há horas. Em um momento calmo do filme, achei que ouvi um barulho vindo do outro cômodo. Isso me chamou-se um pouco a atenção, mas pensei que provavelmente era o meu gato. Ele tinha o hábito de andar pela casa toda. Eu não dei atenção a isso. Alguns minutos depois, em outra passagem silenciosa, ouvi aquele barulho de novo, mas dessa vez não parecia muito com o barulho. O que meu gato está fazendo? Dei uma olhada ao meu redor e vi que meu gato estava dormindo no chão da sala, no mesmo cômodo que eu. Foi aí que tive um mau pressentimento, pausei o filme e prestei atenção. Não ouvi nada por um bom minuto.
e novamente aquele som. Parecia que alguém estava andando devagar na cozinha, mais ao fundo da casa. Eu não via essa parte do meu sofá. Sentei e me perguntei se devia chamar a polícia. Nada aconteceu por minutos. Comecei a duvidar se sonhei ou se realmente havia alguém ali. Como o silêncio persistia, decidi ir verificar eu mesma. Fui em direção à cozinha. Tudo estava calmo, mas ao chegar no final da sala, ouvi passos novamente. A pessoa foi direto para a porta do porão, a abriu. Eu só tive tempo de ver a porta se fechando e ouvir alguém descendo as escadas. Ali, com certeza, havia um intruso em casa, descendo para o meu porão. Corri para fora da sala, subi a outra escada e fui até o meu quarto. Me tranquei com chave e liguei para a polícia com o meu telefone. Disseram que uma viatura chegaria em cerca de 10 minutos. Isso me deixou um pouco mais tranquila, mas eu não me sentia segura enquanto eles não chegassem. Enquanto isso, no meu quarto, depois de 2 ou 3 minutos, ouvi barulhos de passos no andar de baixo. Eu não sabia se a pessoa estava indo embora ou o quê, mas só de ouvir aquilo já me deixava em pânico. Eu esperava que eles ficassem no porão até a chegada dos policiais, mas ouvi os passos subindo a escada. Aí eu realmente entrei em pânico. Os passos subiram devagar, depois pararam bem na frente da minha porta. A maçaneta se mexeu, alguém tentou abrir. Felizmente, estava trancada. Eu rezava para que a polícia chegasse logo. O desconhecido se afastou. Vamos descer a escada de novo? Fiquei aliviada, mas ele ainda não tinha ido embora. Eu o ouvi andando pela casa toda por vários minutos. Então, finalmente, a polícia chegou. Ouvi várias vozes lá dentro. Quando me disseram que estava tudo bem, eu desci. Havia vários policiais. Eles tinham encontrado um homem na casa, um desconhecido. Achavam que ele tinha vindo para roubar. Por sorte, nada foi danificado. Eu não sei como ele entrou. Estou realmente aliviada que tudo tenha terminado bem. O pior é que ele subiu até o meu quarto enquanto eu estava lá.